Bom, agora a próxima medida de posição, a tendência central, seria quem? O quartil. O quartil são valores que dividem o nosso conjunto de dados em 4 partes iguais, tá? Então, nessa escala aqui embaixo, eu vou mostrar a definição de cada quartil. Nós temos o quartil inferior, ou também chamado primeiro quartil, tá? Que é o Q1, quartil 1, a gente pode falar também quartil 1. É o valor do conjunto de dados que deixa 25% dos valores à sua esquerda e 75% dos valores à sua direita. Então aqui nós temos o quartil 1, tá? Menor valor até o maior valor. Nós temos aqui o conjunto de dados. E o quartil 1, pessoal, ele vai deixar 25% dos valores à esquerda e 75% à direita. 25 mais 25 mais 25. 75% dos valores à direita. Tá joia? O segundo quartil, o quartil 2, vai ser o mesmo valor da mediana. Tá? O quartil 2 vai dar o mesmo valor que a mediana. É o valor do conjunto de dados que deixa 50% dos valores à esquerda e 50% dos valores à direita. Então, o quartil 2 aqui, ó, embaixo, ele deixa 50 à esquerda e 50 à direita, tá? E o quartil superior, ou terceiro quartil, quartil 3, é o valor do conjunto de dados que deixa 75, então aqui, ó, quartil 3, 75% à esquerda e 25% à direita. Tá joia? Essa é a definição de quartil. Define o conjunto de dados em 4 partes iguais. Vamos ver, aproveitar para ver o percentil. O percentil tem quase o mesmo raciocínio, tá? São valores que dividem o conjunto de dados em 100 partes iguais. Por isso que é percentil. Porque vai dividir por 100. 100 partes iguais. Então, o J aqui, que é o PJ, percentil PJ, ele vai de 1 até 99. Então, percentil PJ é o valor do conjunto de dados que vai deixar J% dos valores à sua esquerda e 100 menos J% dos valores à sua direita. Vamos ver o que é isso? Percentil, vamos calcular, vamos supor que eu peço para vocês calcular o P1, ou seja, percentil P1. Percentil P1, estão vendo que o 1 aqui está no lugar do J? Então J vale 1. Então percentil 1, o J, aqui ó, o que está falando percentil? Deixa J% dos dados à esquerda. Então se o J vale 1, eu tenho 1% dos dados à esquerda. Então P1, percentil 1, é um valor que vai deixar 1% dos dados à esquerda. Sobra quanto para a direita? Se eu tenho 100% menos J, 100 menos 1, sobra 99% dos valores vão estar à sua direita. Então, P1 é um valor em gramas, tá? É um valor da variável, que vai te dar 1% dos valores à esquerda e 99% dos valores à direita. Se eu pedisse para vocês calcular o percentil 10, P10, o que é o P10? É um valor em gramas do peso do animal em que eu vou ter 10% dos animais abaixo desse peso e 90% dos animais acima desse peso, tá? P30 é um valor que vai me dar 30% dos animais à esquerda, 70% à direita, tá joia? E uma observação, pessoal, vale notar que se eu calcular o quartil 1, é a mesma coisa que eu calcular o percentil 25. O quartil 1 não deixa 25 à esquerda e 75 à direita? O percentil 25 também. Quartil 2 é a mesma coisa que eu calcular o percentil 50. Quartil 2 não deixa 50% à esquerda e 50% à direita? O percentil 50 também. E o quartil 3?
ele deixa 75 à esquerda e 25% à direita. Percentil 75 também é a mesma coisa, tá joia? Então eu posso calcular o quartil 1, quartil 2 e quartil 3 usando fórmula de percentil, tá? Então eu vou mostrar para vocês tanto a fórmula do quartil quanto a do percentil. Eu costumo usar mais a fórmula do percentil, que ela é menos restrita, ela é mais ampla e posso usar mais ela, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na hora que for tabela de distribuição de frequência. Então aqui, pessoal, como é que eu calculo quartil ou percentil quando eu estou em conjunto, trabalhando com conjunto de dados? Quando n é par e múltiplo de 4, tá? Ou seja, o tamanho da amostra é par e múltiplo de 4, a gente vai trabalhar mais com esse exemplo aqui. Tem um outro exemplo que é ímpar e não múltiplo de 4. Aí a gente tem que fazer um processo mais complicado, que é de interpolação. A gente vai ficar só por conta de trabalhar com o tamanho amostral par e múltiplo de 4, tá? Por ser mais fácil os cálculos. Então, quando o n, que é o tamanho amostral, é par e múltiplo de 4, a gente pode calcular o quartil 1, ou também chamado percentil 25, da seguinte forma: valor médio dos valores encontrados nas posições n4 e n dividido por 4 mais 1. Então, vou achar as duas posições e vou tirar a média para encontrar quartil 1 ou percentil 25. E quanto que o quartil 3 ou percentil 75 vai ser o resultado do valor médio dos valores encontrados nas posições 3n sobre 4, 3n sobre 4 mais 1. Tá joia? E aí eu tenho também o quartil 2 ou percentil 50. Vai ser o mesmo valor da mediana. Se eu já calculei a mediana antes, pessoal, eu já não preciso fazer essa etapa, tá? Mas se eu ainda não calculei a mediana, eu vou usar n sobre 2 e n sobre 2 mais 1 para achar as posições, os valores e a média depois. Por que que aqui é n sobre 2 e não n sobre 4, como que é para o quartil 1 e o quartil 3? Porque aqui, ó, pessoal, para eu achar o quartil 1, é 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 vai dar 0,25, ou seja, 25% à esquerda, 75% à direita. Beleza. Para eu encontrar o quartil 3, ou percentil 75, eu tenho que pegar 3 dividido por 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. 75% à esquerda e 75% à direita. Para achar o percentil 50, o quartil 2, eu tenho que pegar 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 dá 50%. Mas eu também posso, ao invés de falar 2 por 4, eu simplificar, fica 1 sobre 2. Dá 0,5. 50% à esquerda, 50% à direita. Já é por isso que aqui é 2 já. Porque já está simplificado. Era 2 dividido por 4, ficou 1 sobre 2. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Ainda não, ainda vamos falar agora, aproveitar, já que a gente está falando das formulinhas, falar da formulinha para distribuição de frequência, tabela de distribuição de frequência. É o que eu falei para vocês, pessoal, aqui eu tenho duas formas muito parecidas. Fórmula para calcular quartil e a fórmula para calcular percentil. Todas as duas em tabela de distribuição de frequência. Então, vejam qual que é a diferença que eu tenho aqui, pessoal. A diferença está aqui, ó. Jn dividido por 4, quando é para o quartil. Quando é na fórmula do percentil, Jn dividido por 100. Por quê? O quartil divide em 4 partes iguais, o conjunto de dados. E o percentil divide em 100 partes iguais, o conjunto de dados. Tá joia? Então, vamos lá. Quartil J é igual ao limite inferior da classe do quartil que eu estou procurando, pode ser 1, 2 ou 3. J vezes N dividido por 4 menos F maiúsculo é a frequência acumulada absoluta
do asinha da classe anterior à do quartil que eu estou procurando. FQJ é a frequência absoluta, não é acumulada, é F minúsculo, né? É frequência absoluta da classe do quartil que eu estou procurando, limite inferior do quartil que eu estou procurando, tá? E aí o percentil é a mesma coisa, limite inferior do percentil que eu estou procurando, frequência acumulada absoluta da classe anterior a do percentil que eu estou trabalhando, frequência absoluta normal, né, da classe do percentil, tá joia? Então aqui eu costumo usar essa fórmula aqui, ó, tá pessoal, do percentil, que ela é mais ampla, posso usar não somente por P25, porque o quartil, a fórmula do quartil, vai me servir para o quartil 1, 2 e 3, ou seja, P25, percentil 25, percentil 50 ou percentil 75. Ela não te dá possibilidade de você calcular outros percentis. Aqui essa outra formulinha já te dá essa possibilidade. Tá joia? Esse J aqui, pessoal, é o seguinte. Quartil 1, se eu estiver procurando quartil 1, QJ, então virou Q1, né? Então J passa a ser 1. Então aqui eu vou colocar 1, né? No lugar do J. N é o número de animais de observações do experimento dividido por 4. E aqui posso pedir também o percentil 1. P1 você vai substituir aqui o J1. P10, J vale 10. Tá? Esse J significa isso, então. Vamos lá para o conjunto de dados. Eu quero calcular o quartil 1 ou percentil 25. Mesma coisa. Só que eu estou trabalhando agora com conjunto de dados. Com conjunto de dados, a gente tem que ver se cai naquele caso, par e múltiplo de 4. Tenho 40 animais, né? N é igual a 40. 40 dividido por 4 dá 10, então ele é múltiplo de 4, né? E ele é par também. Então eu vou usar aquele caso que eu falei para vocês. Para descobrir o quartil 1, eu vou achar as posições de n sobre 4 e n sobre 4 mais 1. Então vamos lá. N sobre 4, 40 por 4, vai dar 10. Então na 10ª posição, qual que é o valor que eu tenho? 716. Ok. E eu vou achar a outra posição, que é n sobre 4 mais 1. 40 sobre 4 dá 20. 40 sobre 4 dá 10, mais 1, 11. Então na 11ª posição, qual que é o valor que eu tenho? 727 gramas. Então achei os valores nas duas posições, na 10ª e na 11ª. Agora esses valores aqui eu vou tirar a média deles. 716 mais 727 dividido por 2, eu tenho 721,5 gramas. Então o quartil 1 ou percentil 25, 721,5 gramas, tá? Esse valor é com base no conjunto de dados. Se eu tivesse numa tabela de distribuição de frequência, seria diferente, um pouco diferente. Vamos calcular agora o quartil 2. Quartil 2 é igual à mediana. A gente já calculou a mediana, poderia pôr já direto, tá? Mas vamos mostrar aqui como é que funciona. N sobre 2 e na posição N sobre 2 mais 1. 40 sobre 2 dá 20, 20ª posição, o valor é 823. 40 sobre 2 mais 1, 21ª posição. Na 21ª posição eu tenho o valor de 830 gramas. Vou ter que tirar a média desses dois valores, 823 mais 830 dividido por 2, 826,5 gramas. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui no quartil 1, 721,5 gramas. Então, 721,5 gramas é o que? É o valor que vai separar 25% dos animais à esquerda e 75% dos animais à direita. Ou seja, 25% dos coelhos tem peso inferior a 721,5 gramas.
e 75% dos coelhos tem peso superior a 721,5 gramas. Tá joia? E para o quartil 2? O valor do quartil 2 foi 826,5 gramas. O que significa? 50% dos animais tem peso inferior a 826,5 gramas. E 50% dos animais tem peso superior a 826,5 gramas. E vamos calcular o quartil 3, o último quartil. O que eu faço? Eu uso 3n sobre 4 e 3n sobre 4 mais 1 para achar as posições. 3 vezes 40 dividido por 4 dá 30, 30ª posição. 30 dividido por 40, 30 vezes 40 dividido por 4 mais 1, 31ª posição. 30ª posição, 910. 31ª, 940. Tiro a média, o valor do quartil 3, ou percentil 75, é quanto? 925 gramas. Significa o que esse valor? Que 75% dos animais tem peso inferior a 925 gramas. E também que 25% dos animais tem peso superior a 925 gramas. Right? Bom, e agora, pessoal, como é que eu faço para calcular na tabela de distribuição de frequência, né? Nós aprendemos a construir essas tabelas de distribuição de frequência nas aulas passadas, e agora a gente tem que usar as informações para substituir na fórmula. Eu quero calcular o quartil 1 ou o percentil 25 usando a tabela de distribuição de frequência, não mais o conjunto de dados, que eu tenho o valor individual de cada um. E eu tinha que ordenar para achar esses valores de quartil 1 ou percentil 25. Como é que eu vou fazer, pessoal, para encontrar a classe do quartil 1 ou percentil 25? Da mesma forma que a gente fez para a mediana, a gente não usou a última coluna, que é da frequência acumulada percentual, para achar qual é a classe da mediana. Tá? Se eu achar a classe da mediana, também estou achando na classe de quem? Do quartil 2 ou percentil 50, tá certo? Então o mesmo raciocínio vai valer para o quartil 1 ou percentil 25. Então o percentil 25 está me dizendo que eu preciso encontrar um valor que vai deixar 25% dos animais abaixo desse peso e 75% acima desse peso, tá? Até 590 tem 10% abaixo, até 690 17,5% e até 790 37,5%. Vocês concordam comigo que entre 690 e 790 vai variar de 17,5% a 37,5%? Então, como eu estou procurando um valor de peso que deixa 25% abaixo, se até 690 eu tenho 17,5% abaixo e até 790 tem 37,5%, vai haver um valor aqui nessa terceira classe, que eu não sei qual é, que eu vou calcular ainda. Vai ter um valor aqui nessa terceira classe, que é o valor que vai separar 25% à esquerda e 75% à direita. Então eu vou usar a formulinha do percentil, que é mais ampla, tá? Então eu quero calcular o quartil 1 indiretamente, eu posso calcular o percentil 25, tá? Percentil 25. Então eu descobri que a terceira classe é a classe do quartil 1 ou do percentil 25, tá? Usando a última coluna da frequência acumulada percentual. Ok. Eu sabendo que a terceira classe é a classe do quartil 1 ou do percentil 25, eu posso agora substituir os valores da fórmula. Então P25, aqui ó, Q1 é igual a P25
Então o primeiro item que eu vou descobrir é o LPJ, ou seja, o limite inferior da classe do percentil 25. Qual que é o limite inferior da classe do percentil 25? 690. Mais, abre parênteses, JN. O que é J? Eu não estou calculando P25? PJ não é P25? Então J vale quanto? 25. Então J vale 25. N é o total de observações de animais. É a frequência absoluta no final da última linha que eu descubro o total de animais. 40. Dividido por 100, ok? Menos FA. F maiúsculo Azinho. Então, F maiúsculo é frequência acumulada absoluta. Esse Azinho é o que? Da classe anterior à classe do quartil 1, ou anterior à classe do percentil 25. Se a terceira classe é a classe do percentil 25, tá? A segunda classe é a classe anterior. Então, na segunda classe, eu vou procurar a frequência acumulada absoluta, que é quanto? 7. Ok? E embaixo, dividindo por F minúsculo PJ, ou seja, a frequência absoluta, não é acumulada, é a frequência normal, simples, absoluta da classe do P25, do percentil 25, que é a terceira. Quanto que é a frequência absoluta? 8, tá? Vezes a amplitude, que é 100. 690 a 790 tem uma amplitude de 100 gramas. Ok? Resolvo aqui primeiro, para não errar, para ficar mais difícil de errar, tá? Na conta. 25 dividido por 40, o resultado eu divido por 100, ok, menos 7, o resultado divido por 8, multiplico por 100, 37,5. Então esse valor 37,5 eu vou somar com 690, vai dar 727,5 gramas. Então 727,5 gramas vai deixar 25% dos animais estão abaixo desse peso e 75% estão acima. Só vou conferir aqui se coincidiu com o quartil 1 calculado no conjunto de dados. Aqui a gente pode ver que não, 721,5, tá? Na tabela deu 727,5. Ok? Vou calcular o quartil 2 ou percentil 50. Da mesma forma que a gente calculou para mediano. Cadê? A gente vai olhar na última coluna, tá? Até 790 tem 37,5% e até 890 tem 70%. Então, entre esses dois valores de 790 e 890, vai existir um valor aqui que vai separar 50% dos dados à esquerda e 50% dos dados à direita. Não sei qual é, vou calcular ainda, mas descobri que a classe do quartil 1 do percentil 50 é a quarta classe, tá? Então eu vou usar a quarta classe como a minha referência para substituir os valores na forma. Então agora eu vou calcular o quartil 2, que é o percentil 50. J vale quanto? 50 nesse caso. Qual que é o limite inferior da classe do percentil 50 ou do quartil 2? Qual que é o limite inferior? Da quarta classe, 790 agora. Mais, abre parênteses, J vale quanto? P o que eu estou procurando? P 50, então J vale 50. Vezes 40, número total de animais, dividido por 100, menos a frequência acumulada da classe anterior. Então, a classe anterior do percentil 50 é a terceira classe. Eu vou lá até a coluna da frequência acumulada absoluta, que é 15. 15 embaixo dividido pela frequência absoluta da classe do percentil 50, que é 13. Dividido por 13 vezes 100. Resolvendo aqui vai dar 38,5. Esse valor soma com 790, eu tenho 828,5 gramas.
Então esse valor 828,5 gramas, que é um valor que está entre 790 e 890, tá? Observem sempre isso, se o valor que vocês encontraram aqui está dentro da classe que vocês estão usando como referência, tá? Se não tiver, vocês erraram na conta, alguma coisa está errada. Então 828,5 gramas é o valor que vai deixar 50% dos animais abaixo desse peso e 50% acima desse peso. E o último quartil 3, o percentil 75, olhando também na última coluna, que é a frequência acumulada percentual, eu vou descobrir qual é a classe do quartil 3, ou percentil 75. Até 890 eu tenho 70% dos animais com peso inferior à esquerda. E até 990 eu tenho 85% dos animais com peso inferior. Então nessa faixa aqui, nessa classe aqui de 890 e 990, vai de 70 a 85. Como eu estou procurando 75%, vai ser essa classe que eu vou usar como referência para calcular o percentil 75. Então a quinta classe é a classe do quartil 3 ou percentil 75. Então vamos usar ela como referência. Limite inferior da quinta classe, 890. J, estou calculando P75, J vale 75. É o mesmo, 40 dividido por 100, menos 28. Por que 28? É a frequência acumulada absoluta da classe anterior à do percentil 75. A classe anterior é a quarta. E a frequência acumulada da quarta classe, a frequência acumulada absoluta, é 28. E a frequência absoluta da quinta classe, que é 6. Resolvendo aqui, eu tenho 33,3. Somado com 890, dá 923,3 gramas. Esse valor... Abaixo desse valor eu tenho 75% dos animais e acima desse valor eu tenho 25% dos animais com peso acima de 923,3 gramas, tá certo? Então, estamos chegando no final da aula número 9, tá? E aí a gente vai fazer algumas considerações finais, rapidinho. A média aritmética é a medida mais usada para representar um conjunto de dados. Então, de todas essas medidas que a gente falou de posição ou de tendência central, a mais importante, a mais usada é a média, pessoal, tá? Em relação à mediana, moda, quartil, percentil, a que a gente mais vê sendo usada é a média. E a média ela é bastante influenciada por valores aberrantes ou discrepantes. O que é valores aberrantes ou discrepantes? Valores muito grandes ou muito pequenos, o que não acontece com a moda e a mediana. Então, se no meu conjunto de dados eu tiver um valor muito pequeno ou muito grande, esse valor vai influenciar muito a minha média. Ele vai puxar ou para cima a média ou para baixo a média. Isso não vai acontecer com a moda e com a mediana, tá? Se eu tiver valores discrepantes, a moda e a mediana não vai ser tão influenciada como a média é, tá joia? Em se tratando de dados agrupados em tabelas de distribuição de frequência, os valores da média, moda e mediana são afetados pela quantidade de classes de frequência escolhidas. Então esses valores de média, moda e mediana em tabela de distribuição de frequência, eles podem variar, tá? E eles vão variar dependendo do número de classes que você está trabalhando, tá? Eu disse que esse número de classes ele tem uma fórmula para ser calculado, mas às vezes ele pode ser arbitrário, tá? E aí se você tem muita classe, você tem um valor de média, se você tem menos classe, você tem outro valor de média, ou de moda, ou mediana. Pode mudar esses valores dependendo do número de classes que você adotou para trabalhar. Tá joia, pessoal? Então aqui a gente finaliza a aula de número 9, relacionada ao capítulo 6. Ainda não vimos todas as medidas, somente as medidas de posição de tendência central. E ainda está faltando, nós vemos a medida de dispersão
e de assimetria e curtósia, tá? Então na próxima aula, na aula de número 10, a gente finaliza o capítulo 6, vendo como calcular essas medidas, tá bom? Então até a próxima aula.